Olá, estamos iniciando Construindo Valor, mais um episódio do podcast da SP Capital, e hoje estamos recebendo aqui o time de novos negócios da empresa, Henrique Grisa, o líder da equipe, e o Murilo Meira, que também compõe o time. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Carol. Quero dizer que é um prazer imenso fazer parte do nosso podcast Construindo Valor. E você também, seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado, Carol. Uma honra estar participando aqui com vocês do podcast. Obrigada. Meninos, assim, no primeiro episódio da SP, do Construindo Valor, o Luiz, o diretor e presidente da empresa, contou um pouquinho do que é a SP Capital. Ele deu um apanhado da história, de como tudo começou e tudo mais. E com vocês eu queria iniciar entendendo quais são as soluções que a SP Capital oferece. Ele falou em uma securitizadora, como é que é? SEC o quê? Securitizar? Securitizadora, é isso mesmo. A SP Capital, ela é securitizadora e ela é fundo de investimentos em direito creditório também. Tá. Securitização, o que é securitização? Sim. É transformar uma dívida, hoje as empresas, elas vendem parcelado, elas oferecem prazo para os seus clientes, pelo menos a grande maioria das empresas. Essa venda parcelado, ela se torna um direito creditório da empresa, ela se torna um recebível, uma dívida. Essa dívida na securitização é transformada em um título imobiliário, e esse título imobiliário pode ser negociado no mercado de capitais. Então, basicamente, o que a gente faz é isso, transformar uma dívida em um título imobiliário, e esse título a gente negocia com investidores no mercado de capitais. Uma dívida, você fala, um direito que a pessoa tem de receber, no contrato, explica um pouquinho melhor para nós. Exatamente, um recebível, Vamos pegar o caso de construtoras incorporadoras. Sim. Elas vendem os imóveis a prazo, elas dão prazo de pagamento para os clientes. Essa promessa de pagamento por parte dos clientes, que é formalizada num contrato, se torna um direito creditório, se torna um recebível. Uma dívida que o cliente tem com a construtora. Então, essa dívida ela é transformada num título que é negociado no mercado. E isso se transforma em como? Assim, num crédito imediato para a empresa? Exato. Essa é a intenção, trazer essas parcelas, por exemplo, 30, 60, 90 a valor presente, para que a empresa possa girar o caixa dela, enfim, fazer que for mais necessário ali no momento. Uhum. E a palavra FDIC, o que significa isso, essa sigla aí? FDIC é a abreviação de Fundo de Investimento em Direito Creditório. Eu falei anteriormente que a SP Capital é tanto securitizadora quanto Fundo de Investimento em Direito Creditório. Sim. O FDIC, ele faz um trabalho parecido com a securitização, ele trabalha diretamente nos recebíveis das empresas, mas ele trabalha no direito creditório. A venda parcelada, ela se torna um direito creditório para as empresas. O direito creditório, ele pode ser livremente negociado. Então, o fundo de investimento em direito creditório capta recursos no mercado de capitais e investe nas empresas no direito creditório delas, trazendo para valor presente o que a empresa tem para receber no prazo. Uhum. Exato. E complementando, Henrique, acho que a principal diferença entre uma SEC e um FDIC, ambos são veículos, mas a securitizadora é uma empresa e o fundo, o FDIC é um fundo. Então, ela tem uma regulação própria da CVM que regula esses instrumentos. Mas ambos ali são para, digamos, a antecipação em si. Isso não se falava, assim, há muito tempo atrás, no país. É uma coisa relativamente nova. Conta um pouquinho para nós, assim, de quando que os FDICs começaram a operar no país. Então, Carol, já faz um certo tempinho que os FDICs já operam, só que em 2023 a gente teve uma importante mudança, que a CVM, o órgão normativo, que eu comentei agora há pouco, ele aprovou uma resolução que abriu o mercado para que os FDICs começassem a captar recursos no varejo. Até então essas captações eram muito engessadas e foi aí nos últimos 2 anos que a gente viu realmente explodindo o número de FDICs, as captações no varejo. Sim, e a SP Capital hoje ela é securitizadora, FDIC, e vocês também auxiliam o cliente com soluções, com uma estrutura. Como que funciona essa estrutura? Isso, na SP Capital em si, diferentemente do mercado de crédito tradicional, onde muitas vezes você tem um produto e encontra produtos para
clientes para aquele produto, na SP Capital a gente tem os clientes e a gente tenta moldar o nosso produto conforme a necessidade dele. Então, o que nós fazemos são operações estruturadas, entendendo muito bem a operação da empresa, entendendo quais são as necessidades da empresa, para a partir daí, com o nosso produto, a gente poder ajudar ela. Então, a gente faz um tipo de consultoria realmente, para entender aonde que a antecipação de recebíveis pode ser interessante para ela, a liquidez das vendas a prazo pode ser interessante, para aí sim a gente conseguir apresentar o produto ideal. Ô Henrique, mas assim, você trabalha, vamos dizer, o gestor de novos negócios, líder do segmento ali de novos negócios, né, da empresa. Sim. Vocês prospectam, vocês escolhem empresas para alocar valor, como que funciona? Sim, a gente faz uma prospecção, dentro da SP Capital a gente tem um time que busca empresas com um perfil ideal, para a gente poder estar alocando o capital dos nossos investidores, até porque nós temos investidores, então é uma responsabilidade muito grande perante eles, aonde nós vamos aportar o capital. Então a gente busca empresas que tenham perfil, que tenham solidez, onde a gente vê realmente que com as operações a empresa vai conseguir se potencializar. O que a gente mais quer não é levar problema para a empresa com antecipação de recebíveis, pelo contrário, o que a gente quer levar é uma solução que faça com que ela consiga crescer e se desenvolver com mais velocidade. Uhum. Às vezes, quando eu estou lá perto do Murilo, assim, eu vejo ele fazendo quase que um filtro assim, da empresa, né, Murilo? Você pergunta várias coisas, essa empresa tem patrimônio, essa empresa já atua com fundos de investimento. Fala um pouquinho do teu trabalho, desse teu trabalho de mitigação, de investigação aí das empresas. Isso, exato. Eu acho que o principal, a gente precisa entender 3 pontos, no caso, o cedente, ou seja, a empresa que a gente vai atender, que vai ceder os direitos creditórios para o nosso fundo, a operação em si, igual o Henrique falou, é praticamente uma consultoria, então a gente vai entender se faz sentido mesmo, de repente, poxa, podemos antecipar essas e essas, deixar para o mês que vem, e também a questão do sacado, ou seja, quem vai nos pagar, E a gente, como o Henrique também disse, a gente tem investidores, cotistas na outra ponta, então a gente tem uma grande responsabilidade. E esse primeiro contato que eu realizo é justamente para entender, qual será a operação, quem são os clientes dessa empresa, se a empresa está saudável, tudo mais, para aí sim, passar por esse primeiro, digamos, essa primeira avaliação, e aí sim a gente pegar a documentação e dar os próximos passos. E quais são os critérios assim que uma empresa precisa para ela antecipar os recebíveis com a SP Capital? Bom, primeiramente, obviamente, ela tem que ter recebível, então ela tem que vender a prazo. A partir do momento que ela vende a prazo, nós buscamos empresas que tenham uma boa relação comercial com seus clientes, porque a gente antecipa uma venda que, por vezes, pode até não ter sido entregue. Então, é necessário que seja uma empresa que tenha responsabilidade, que vai entregar o seu produto, que vai entregar o seu serviço, porque nós vamos estar recebendo depois, muitas vezes, da entrega do produto ou do serviço, ou não. Então, a gente tem que analisar, na verdade, vários fatores. A empresa ela tem que ter pelo menos 1 ano de CNPJ ativo, ela tem que ter um faturamento ali acima de 500 mil, enfim, 600 mil, 1 milhão, depende de cada caso, a gente analisa cada caso individualmente. Por isso que é interessante, a gente não tem algo que isso aqui, é uma caixinha fechada e a gente não consegue abrir outras possibilidades. Não, a gente estuda cada caso para entender realmente se é possível a gente atender ou não. Mas o primeiro passo é a empresa entrar em contato conosco, a gente conseguir fazer uma reunião online, prestar essa consultoria, para aí sim a gente poder falar para ela, é interessante, vale a pena a gente seguir ou não, mas é interessante que as empresas venham até nós para que a gente possa entender um pouco mais a operação delas também. Sim, e esse filtro começa já no primeiro contato. Sim. Que vocês fazem, Vocês fazem, eu vejo uma reunião ali de onboarding, explicando o que é o mercado de capitais, que muita gente também não conhece, Henrique? Sim. Como é que funciona? Sim, o mercado de FDICs ele tem crescido muito como um mercado de crédito alternativo, Carol? Durante décadas a gente teve o mercado de crédito voltado exclusivamente a bancos, e 5, 6 bancos durante essas décadas. E de algum tempo para cá, principalmente depois da aprovação da resolução 175 da CVM, onde os FDICs conseguiram captar e conseguem captar recursos de uma maneira muito mais facilitada, houve uma migração. Então, as empresas no Brasil estão vendo que não é somente
o mercado de crédito tradicional que pode ajudar elas no dia a dia. Existem outras possibilidades e o FDIC ele está aí numa crescente muito grande justamente porque as empresas estão buscando alternativas para o crédito. Sim, e quais são os diferenciais, assim, em vez de ir lá e buscar um empréstimo num banco tradicional, né, no mercado financeiro tradicional, e ir lá antecipar o meu recebível, qual é o benefício que a minha empresa recebe com isso? Bom, Carol, até dando um passo atrás, acho que uma comparação bem válida da gente fazer é um movimento de desbancarização, tá? Primeiro ocorreu ali na parte de investimentos, onde apareceram corretoras que começaram a entregar soluções muito mais personalizadas, muito mais próximas ali da realidade do cliente. E depois também do crédito, né? Como o Henrique falou, essa questão do FDIC, né? Conseguir ser muito mais maleável, muito mais flexível, tá? Então, já puxando esse gancho, né? Com certeza a principal diferença é essa, né? A flexibilidade, tá? A agilidade, né? A rapidez e também entender a fundo, né? A dor do cliente. A gente procura estruturar junto com ele, entender a necessidade para aí sim apontar uma saída, né? Então é um trabalho muito mais personalizado. Mas assim, em nível de taxas de juros, é mais atrativo a pessoa antecipar o recebível? Sim, vamos lá, por exemplo, no FDIC, né? Em relação a... Vou pegar um banco, né? Qual que é a diferença com relação à taxa? A principal diferença. Nós, como fundos de investimento em direito creditório, somos isentos de IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Então, só por esse fato, a gente já se torna bem competitivo com relação às taxas. Já sai na frente. Exatamente. Basicamente seria isso. E a agilidade, Carol, né? Todas essas questões que o Murilo trouxe também. Agilidade e flexibilização, um atendimento muito mais próximo, entendendo realmente a realidade das empresas. E, assim, quando o cliente está com pressa, assim, vocês dão uma prioridade? Como é que funciona, assim? Sim. Como é que é a agilidade de vocês internamente ali? Sim, normalmente, vamos pegar o prazo médio, né, para abertura de cadastro, desde o momento que a gente fez uma prospecção, uma conversa inicial, até a liberação do limite, onde a empresa realmente vai poder operar depois disso. Esse prazo, normalmente, de abertura de cadastro leva 5 dias. Né? Isso é um processo rápido em relação a outras modalidades, outras instituições, perdão. Mas existem casos em que a empresa, por exemplo, tem uma necessidade pontual. Né? Um parceiro chega até nós e fala, olha, eu tenho essa empresa ela precisa pagar a folha de pagamento dos funcionários em 2 dias. Ela não pode atrasar. Não tem, né? A folha de pagamento é o principal pagamento das empresas. Sim. É algo que não pode acontecer atrasos. A gente consegue ter essa celeridade em casos pontuais, né? Justamente para conseguir atender a necessidade daquela empresa em específico. Então, o prazo médio, respondendo, é 5 dias, mas caso tenha uma necessidade de uma celeridade maior, a gente consegue agilizar também. E daí você tem uma equipe grande para isso? Sim, hoje a SP Capital tem 45 pessoas no time, né? Um time que tem crescido muito. Para você ter uma ideia, em menos de um ano a gente quase triplicou o tamanho da empresa. Inclusive, falando sobre equipe, né, Carol? A gente hoje está num escritório aqui na Meia Praia. A gente está aproximadamente 1 ano nesse escritório. E é um escritório que, há 1 ano atrás, era muito grande. Sobravam muitos lugares. E hoje a gente não tem mais espaço e estamos crescendo muito rápido. Então, até o final do ano, a gente já vai estar se mudando de sede para uma sede bem maior, onde a gente vai conseguir estar evoluindo bastante e crescendo ainda mais. Sim, eu vi, o Luiz trouxe, né, inclusive, que vocês anteciparam a meta. Esse ano foi um ano de muito sucesso para a SP Capital. Conta um pouquinho para mim como é que foi essa questão aí de antecipar a meta. Perfeito, né? Então, a gente tinha uma meta, né, de alcançar 200 milhões de PL, né? PL é o patrimônio líquido, né, do fundo. Essa meta era para o final de dezembro, né? E a gente conseguiu bater, graças a Deus, nessa meta no início desse mês. Então, sem dúvidas que foi uma alegria muito grande, né, para toda a equipe. Para todo mundo, né? E vocês, assim, atribuem isso a quê? Assim, ao momento que o Brasil está vivendo no mercado financeiro ou a competência e tudo que a SP tem feito, né? Todo o trabalho de prospecção, a seriedade, a solidez, vocês atribuem a quê? Ou a junção das coisas, assim? Eu acredito que é uma junção, tá? Pelo momento, né, o cenário econômico que a gente vive, realmente os bancos estão segurando, né, um pouco a mão ali na questão do crédito, porque o juro está muito alto, então o juro muito alto, querendo ou não, leva à inadimplência, né? Os bancos ficam mais receosos, né, em dar mais tanto crédito assim. Então, isso favorece
os FDICs, né? Querendo ou não, na outra ponta a gente está ali para isso, mas com certeza, né, o time, né? Isso com certeza é o principal diferencial, né? Um time que trabalha junto, unido, né? A gente costuma até brincar que a gente é uma esteira de produção, né? Então tudo tem que estar muito bem encaixado, né? Lubrificado ali para passar certinho. E hoje você é o líder do time de novos negócios, né, Henrique? Conta para mim como é que funciona a tua estrutura, a tua esteira ali. Vamos lá, a gente tem dois times, não, o time é um só, né, da SP Capital, até porque o objetivo é um só, né, a satisfação dos nossos sedentes e conseguir potencializar cada vez mais empresas. Mas nós temos uma divisão que é o pré-operacional e o operacional dentro da SP Capital. O pré-operacional, assim como o nome diz, é antes da primeira operação. Né? Então a gente tem um time de novos negócios, que é o time que busca empresas para a gente poder estar ajudando. Tem o time de GPO, que é a gestão pré-operacional, que é um profissional que depois que a gente faz uma reunião online, o Murilo faz a reunião online, a gente acompanha, esse time acompanha o cedente até a primeira operação. E a gente tem o time de CPO, que é o crédito pré-operacional. É um time que ele vai fazer análises com relação ao limite, vai levar para o comitê de crédito da empresa, até que ela chegue na aprovação do limite ou não. Então, no pré-operacional, essa é a esteira. Muito bem definida, processos muito bem definidos, que fazem com que a gente entregue essa celeridade que eu falei anteriormente, que são 5 dias em média para abertura de cadastro, ou até menos, dependendo da necessidade da empresa. Certo. A gente vai continuar tratando aí um pouquinho, desmistificando, o que é o FDIC, o que é uma securitizadora, as vantagens para uma empresa, e nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos dando um intervalo aqui no Construindo Valor e voltamos já. Estamos voltando então com Construindo Valor, podcast da SP Capital Fundos de Investimento, e eu sigo aqui conversando com o Henrique Grisa e com o Murilo Meira, do time de novos negócios da empresa. Henrique, você estava me falando da expansão da empresa, que a empresa está crescendo. Me fala um pouquinho mais sobre isso, assim, como tem sido essa evolução da SP Capital. Perfeito. Acho que eu vou puxar um pouquinho na história então da SP, Carol. Tá. A SP Capital ela iniciou as atividades em 2021. Tá. A nossa parte operacional da SP fica aqui em Itapema e nós iniciamos muito voltados à construção civil. Então a gente atendia muito construtora e incorporadora. Sim. Isso porque é um segmento que necessita de liquidez. São longos prazos de investimento, altos investimentos. Muitas vezes o maior investimento vem no início, na fundação, na concepção do projeto. E as vendas são parceladas em um longo prazo. Então, a gente veio para Itapema justamente para auxiliar as construtoras e incorporadoras, trazendo liquidez para os contratos. Nós fomos muito focados na construção civil até 2022, 2023, e com a aprovação da resolução 75 da CVM, quando a gente começou a captar de maneira mais facilitada recursos no mercado de capitais, a gente viu a necessidade de expandir também e atender outros segmentos. Então, atualmente, a gente atende os mais diversos segmentos e empresas de todo o Brasil. É uma empresa relativamente nova, no mercado desde 2021, então estamos indo para 5 anos de atividade, mas com resultados muito expressivos. Para você ter uma ideia, em 2024, no ano passado, a gente aportou mais de 500 milhões nas empresas. Então, a gente depositou mais de 500 milhões nas empresas. E no início desse ano, seguindo na mesma linha de crescimento, a gente tinha uma meta de chegar em 1 bilhão em operações, ou seja, o dobro de 2024. Era uma meta bem desafiadora lá em janeiro, mas a gente conseguiu atingir essa meta até com uma certa tranquilidade. Então, no início desse mês, em novembro, com 2 meses de antecedência, a gente já atingiu 1 bilhão em operações. Então, a gente tem certeza que esses 1 bilhão operados e aportados nas empresas ajudaram muitas a crescer e se desenvolver com mais velocidade. Isso é uma coisa que até a gente conversou, eu e o Luiz, no episódio anterior. Ele me falou o quão nobre é o trabalho, que a SP Capital faz, de aportar dinheiro nas empresas, e isso gera até um orgulho. Até eu queria perguntar para ti, Murilo, tu veio para Itapema, tu veio do mercado financeiro tradicional, assim, o que tu tem sentido, assim, numa empresa nova, numa empresa diferente, qual tem sido o teu sentimento desde que você chegou? Bom,
Eu acho que da mesma forma, né, que a gente fez uma comparação ali, por exemplo, da flexibilidade, né, que existe num fundo em relação a um banco, até o Henrique falou, né, que 5 dias ali a gente já faz todo o processo. Sim. Às vezes num banco 5 dias vai ser só para analisar a documentação e vão acabar pedindo mais coisa. Mas eu, né, que venho do mercado financeiro, né, para o fundo, para o mercado de capitais, também senti muito essa flexibilidade, tá? Então eu posso ser muito mais criativo, eu posso interagir muito mais, dar ideias, né? Até uma frase que o Luiz fala, né, que eu acho muito bacana, que ele falou no meu primeiro dia, né, que todas as pessoas têm que ser vistas, ouvidas, né, e lembradas, né? E no mercado financeiro já é aquela coisa de abaixa a cabeça e trabalha. Então é uma grande diferença de cultura, né? A gente se sente realmente abraçado. E morando em Itapema, né? Não, aí é pra completar, né? Chave de ouro. Morando em Itapema, assim, você me explicou que, primeiramente, era para atender as empresas daqui, que aqui tem muita construção civil, os sócios vieram da construção civil, atuaram, né, com construtoras, tem toda uma expertise com construção civil, e de repente a coisa explode, né? O FDIC explode no Brasil. E quais são os tipos de empresa que vocês mais atendem, que a SP mais atende hoje, além das construtoras? Tá. Não excluímos nenhum tipo de empresa, né? Nenhum segmento. Mas na grande maioria, aquelas que a gente atende, elas vêm ou da indústria em geral, né? Empresas que fabricam algo, distribuidora de medicamentos, distribuidora de peças, enfim, distribuidoras no geral, construção civil, metalúrgicas, que faz parte da indústria, né? Transportadoras, empresas de logística, enfim, não excluímos nenhum segmento, realmente, Carol. A gente entende que, independente do segmento, a necessidade de liquidez para as vendas a prazo, ela acontece. Sim, e agora no fim do ano vocês estão com uma expectativa de um aumento de procura pelo trabalho de antecipação em função de folha de pagamento, 13º salário, tem essa expectativa? Com certeza, Carol. Acho que vai chegando o final do ano, né? Todo empresário começa a se preocupar, né, com a questão da folha de pagamento, né? 13º, férias. Muitas empresas também... Claro, né, isso é sazonal e variável, né? Umas empresas têm mais movimento no final do ano, mas outras também têm menos, né? Então, principalmente essas que acabam caindo, né? O movimento é uma preocupação extra, né? Sim. No caso, ele vai ter mais custos e com menos, né, recursos entrando. Então, com certeza, né? No final do ano tende a aumentar bastante esse movimento para a gente. Aquela correria lá, né? Todo mundo querendo que o seu cadastro seja aprovado para liberar o dinheiro rápido. Depois que o cadastro é aprovado, em quanto tempo que o dinheiro cai na conta lá do cliente? O cadastro ele leva aproximadamente 5 dias, né? Sim. Mas tendo o limite liberado, a empresa solicita uma operação de manhã, por exemplo, em 80%, 90% dos casos, no mesmo dia o dinheiro está na conta. Até porque a gente entende que existe uma necessidade de velocidade nessa entrega, né? Muitas vezes é uma oportunidade de compra com um fornecedor que está surgindo e que a empresa precisa aproveitar. Então a gente entrega realmente a velocidade não só na abertura de cadastro, mas na efetivação da operação. E a SP Capital, ela, assim, como é que ela está posicionada aí com relação aos outros FDICs do país, né? Eu sei que a gente tem lá um fundo, ele opera aqui em Itapema, mas fica em São Paulo. Explica um pouquinho melhor isso para a gente, até para fazer o link com o nome SP Capital, né? Sim, claro. O fundo em si, ele está localizado em São Paulo, capital do estado de São Paulo, na Faria Lima, mas a parte operacional da SP Capital está aqui em Itapema. Toda a parte que busca as empresas para alocar o capital dos investidores, toda a parte de operação em si está em Itapema. Sim. E hoje em dia, assim, quem quer morar em Itapema, quem quer morar na praia, quem quer trabalhar num lugar bacana, com uma cultura que você sentiu como é bacana ali, né, Murilo? Você recomenda? Com certeza, né? Não teria como dar outra resposta, né? Com certeza. Principalmente para quem, né, já faz parte, né, do mercado financeiro e quer, né, ser um profissional ali com uma maior flexibilidade, né, mais possibilidades, né? Como eu falei também, ser mais visto, mais lembrado, né? Poder realmente dar ideias ali. E claro, né, a meritocracia existe, né? Mas acredito que é uma meritocracia bem mais humanizada também, Carol. E as metas para 2026, assim, podem adiantar para nós aí? Se tem... Sim. A meta é dobrar a meta, né? Quando chegar na meta, dobra a meta. Atingir a meta, dobra a meta. Mas realmente é continuar nessa mesma pegada de crescimento, Carol. É dobrar realmente de tamanho em 2026.
A equipe também dobra. Sim, hoje, como eu acho que eu mencionei anteriormente, a gente Sim. está em 45 colegas no time. A nossa ideia é ir para a nova série, né, até o final do ano, e nessa série a gente vai conseguir chegar em até 150 pessoas no time. E isso a gente espera em 1 ano. Então, Nossa. realmente, o crescimento é exponencial da SP Capital, muito por conta de tudo isso que a gente já falou. A gente está no lugar certo, na hora certa e com o produto certo. Exato. No momento ideal financeiro, né? Exato. No Cenário país. favorável. Cenário favorável. Exatamente. E assim, o que eu vejo ali é todo mundo com muita vontade de trabalhar, né? Com muito interesse no que está fazendo. Né? Tanto quem quer operar quanto quem está ali para fazer a operação. Eu vejo uma empresa com boa vontade, né? Com bons profissionais. E na tua equipe, tu tem quantas pessoas hoje mesmo? Hoje nós estamos em 12 pessoas aproximadamente. 12 pessoas só para fazer essa primeira busca. Essa Exatamente. primeira busca. Exatamente, isso. Esse primeiro filtro, né? Vamos dizer assim. A prospecção de empresas que a gente quer que trabalhem conosco, né? Aí a gente tem toda a parte da equipe operacional em si, pós-primeira operação, e tem as equipes de back-office também, que auxiliam todas as equipes, tanto do pré-operacional quanto do operacional. E como é que está estruturada a esteira de vocês hoje, da SP? Da SP Capital, primeiro a gente tem o marketing, né, que ele é para fora, então ele nos apresenta para o mercado. A gente tem depois os novos negócios, né, que são 2 funções, o BDR, que faz a busca pelas empresas para agendar uma reunião. Posteriormente a gente tem um closer, depois a gente tem o GPO, que é o gestor pré-operacional, que eu mencionei antes, que ele acompanha a empresa até a primeira operação. Depois a gente tem o time de CPO, crédito pré-operacional. Posteriormente a gente vai para a operação em si, aí sim acontece a primeira operação. Depois a gente tem a controladoria, a gente tem a cobrança, a gente tem o jurídico, tem o financeiro, que enfim paga a operação, né? Faz o Pix, né? Isso, exatamente. Tem a diretoria, enfim. Sim. Então é toda uma sinergia ali. Sim. E também a questão do TI, né, Henrique? Hoje, E o TI, que hoje ele traz a tecnologia para nós, né? Hoje a empresa que não utiliza da tecnologia para se potencializar, acaba ficando para trás, ainda mais no nosso segmento. Então a gente tem um time de TI que ele é muito à frente, a gente realmente está estruturando toda a nossa tecnologia para conseguir acompanhar esse crescimento, né? Está sendo estruturado uma plataforma da SP Capital que auxilia todas as equipes, todos os times, para que a gente consiga, com a tecnologia, otimizar o tempo, otimizar os resultados e atingir os nossos objetivos. E com segurança, né? Sim, exato. É uma verdadeira corrida, Carol, né? Entre os fundos ali, né? O fundo que, todo mundo quer ter a melhor plataforma, tanto interno, né, quanto externo, né? Para os clientes, originadores, enfim. O que são originadores? Bom, como o nome já diz, né? Eles originam, né, negócios. Tá? Então, são pessoas ali, né, que geralmente trabalharam já, né, durante a vida em instituições financeiras, né, banco, cooperativas, que já conhecem, né, empresários, empresas e acabam entendendo, né, a necessidade deles e, de certa forma, apresentam, né, a SP Capital para eles, né, para a gente entender um pouco mais da necessidade, a dor, e fazer, né, todo aquele processo de reunião, consultoria, ver se no fim das contas sai o negócio. Mas é a originação mesmo do negócio, né? Então, a gente busca nessas empresas por algumas frentes, né? Muitas vêm do marketing, né? Outras a gente está prospectando e também vem através de originadores. Os originadores são os correspondentes bancários, hoje em dia Isso, autônomos. eles são parceiros estratégicos nossos, onde eles entram, eles trazem empresas potenciais para a SP Capital. Obviamente que eles têm um ganho sobre isso, né? Mas é uma parceria ganha-ganha realmente, né? Onde a SP Capital ganha, o parceiro ganha, o originador ganha e principalmente a empresa ganha porque ela vai estar conseguindo corrigir aquilo que ela precisa, né? Para conseguir seguir o seu caminho. Então, é interessante para todos. É realmente uma parceria ganha-ganha. Então, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre os executivos comerciais, né? Por que trabalhar com a SP Capital, por que recomendar e indicar a SP Capital no próximo bloco. E nós vamos dar um intervalinho agora e seguimos adiante daqui para frente com Construindo Valor, podcast da SP Capital.
Estamos voltando então com Construindo Valor, podcast da SP Capital, com Henrique e Murilo, time de novos negócios da empresa. A gente está trazendo um tema aqui agora, Henrique e Murilo, que é a questão do paradigma, né? Que as pessoas pensam assim que quem vai procurar um fundo de investimento é porque está quebrado, ou porque está precisando de dinheiro para se reerguer, ou para não cair, né? Está querendo pagar uma dívida para não quebrar. Isso, explica um pouquinho para nós, assim, isso procede? Muito bom, Carol, acho que na verdade é o inverso, tá? Se tu pega as maiores empresas do país, até as maiores empresas do mundo, todas trabalham com um certo nível de alavancagem, tá? Sim. É claro que isso tem que ser analisado, ponderado, né? Não pode estar muito alavancado também, mas é aquilo que a gente costuma dizer, né? É o preço do crescimento, né? Sim. Você trabalhar de certa maneira alavancado, tá? E também, né, existem muitas oportunidades que vale a pena, né, de verdade mesmo, né, ele consegue negociar com o fornecedor dele um desconto muito maior do que a taxa, né, que ele vai estar efetivamente pagando ali na antecipação, tá? Então, existem muitos casos de empresas importadoras, né, que trazem produtos de fora do país, então os pagamentos inevitavelmente são à vista, né, e a gente sabe, né, que historicamente, né, no Brasil, a gente tem essa cultura de oferecer prazo, né? Quem consegue oferecer mais prazo, em mais parcelas, mais vezes, acaba trazendo o cliente, né? E as empresas, querendo ou não, têm que se adaptar, né? Então, essa questão da alavancagem, a gente vê com muito bons olhos, né? A gente vê que realmente é o preço do crescimento. Você concorda, Henrique? Concordo. É isso, Carol. Para crescer é necessário dinheiro, é necessário ter caixa, porque é preciso investir. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, uma indústria que ela compra matéria-prima para produzir um certo produto e vender. Uhum. Né? Digamos que uma empresa ela não utiliza antecipação de recebíveis, então ela compra a matéria-prima no dia 1, leva 4 dias para produzir um certo produto e vende. Né? Essa empresa que não antecipa, ela recebe depois de 30 dias, então ela fatura X. Ela vai comprar mais matéria-prima, obviamente que esse é um caso mais para ilustrar realmente, mas ela vai esperar receber depois de 30 dias para que com esse dinheiro compre mais matéria-prima e possa atender um outro cliente. Né? Agora imagine uma empresa que faz o mesmo processo, ela compra a matéria-prima no dia 1, ela produz esse certo produto em 4 dias e vende. Ao invés de ela guardar os 30 dias, ela antecipa, recebe à vista. Sim. Com esse dinheiro ela já compra mais matéria-prima negociando melhor com o fornecedor, porque ela tem dinheiro em caixa, pode comprar à vista e receber um desconto. Com essa matéria-prima ela produz novamente, vende novamente e antecipa novamente, fazendo esse processo diversas vezes no mês, conseguindo faturar muito mais do que se não utilizasse a antecipação de recebíveis. Então isso demonstra que a antecipação ela pode ser utilizada também para corrigir desencaixes, para corrigir, enfim, uma falta de caixa mesmo, mas ela pode ser utilizada como estratégia de crescimento, né, para potencializar o crescimento dela e fazer com que ela consiga atingir os objetivos de forma mais rápida. E ela pode, isso vira cíclico, né? Sim. Daí ele gera mais recebíveis, ele vai lá, antecipa novamente e faz novamente essa cadeia. Exatamente. Certo? E aí com dinheiro em caixa, porque ela vai estar antecipando uma venda, ela consegue comprar matéria-prima com preço melhor, negociando melhor com o fornecedor, ela consegue, um exemplo, uma indústria que a tendência de crescimento do valor do aço, ela consegue comprar um valor atual e estocar, porque ela tem dinheiro em caixa, ela consegue contratar mais funcionários, ela consegue aumentar a sua estrutura, melhorar o seu maquinário, enfim, são inúmeras as possibilidades tendo dinheiro em caixa, mas precisa ter liquidez das vendas a prazo para conseguir colocar em prática todas as estratégias. Então vocês estão acostumados a lidar com grandes empresas, né? Com certeza. Até complementando, Henrique, a gente costuma dizer, né, que a primeira, né, matéria-prima mais importante é o dinheiro, é o caixa. Né? E respondendo, Carol, com certeza, né, a grande maioria das empresas ali que a gente trabalha estão nessa alavancagem saudável, né, que a gente fala, né, elas estão em franco processo de crescimento. Uhum. E vocês só vão lá e dão mais soluções, prestam a consultoria, oferecem novamente, depois que ela opera, vocês vão lá, oferecem novamente, liberam mais crédito, facilitam para que ela acaba se tornando um ciclo natural, né? Que na medida que ela vai fazendo essas antecipações, se alavancando, produzindo mais, vendendo mais, ela só quer também crescer cada vez mais, né? Então é aquele ciclo vicioso no bom sentido, né? Ela está crescendo cada vez mais. Que legal. E assim, o cara que entra na SP Capital, ele não quer mais sair, né? Isso é uma coisa que a gente percebe, né? Com certeza. Mas isso também é muito por causa da equipe, né? Do time, né? Porque
É claro, né, que a antecipação em si, né, digamos, é uma commodity, né, no mercado você consegue em várias frentes, né, mas aí vem a questão do atendimento, né, dessa questão personalizada, da consultoria, né, aí sim, né, a gente consegue ganhar o cliente, né, e estabelecer relações ali de longo prazo. E de que forma que a tecnologia auxilia, assim, os novos negócios hoje? Os novos negócios, a gente consegue ter um controle, tendo uma plataforma, né, como eu comentei antes, uma plataforma que ela está sendo construída exatamente pensando na nossa operação, a gente consegue ter muito mais controle sobre que empresas que precisam de maior proximidade, né, que empresas que a gente precisa dar mais atenção, a gente consegue ter contatos mais frequentes para entender, coletar feedback, para realmente entender melhor as necessidades de cada negócio. A gente consegue prospectar numa linha de produção também que traz mais resultado, então a gente consegue encantar mais clientes. Passando para a parte de condução, a gente consegue acompanhar melhor a documentação da empresa, a análise de crédito consegue ser mais precisa também. Enfim, então a tecnologia hoje ela não é mais uma questão de opção, ela é uma necessidade para qualquer negócio, principalmente um negócio como o nosso, onde nós atendemos um número bem elevado de empresas. Eu achei bem interessante quando o Luiz trouxe um termo chamado due diligence, né? Porque assim, isso não deixa de ser um serviço que a SP Capital também presta para o cliente, né? Porque ele vai lá, passa por vocês fazem toda a prévia avaliação, daí depois vem a esmiuçar, né? Esmiuçar a empresa, como é que a empresa tá bem preparada no mercado, se ela já atua com o banco. Então, se ela já atua com o banco, ela já passou por uma aprovação de crédito. Daí vocês vão lá e entregam mais uma aprovação de crédito para ela, né? Exatamente. E ela consegue fazer um raio-x dela mesma, né? Sim. E isso eu achei muito interessante. É bacana, Carol, porque quando uma empresa vai se tornar cedente nossa, né, quando ela vai abrir um cadastro conosco, a gente precisa ter muito cuidado com as empresas que estão entrando na nossa operação. E como a gente faz uma análise criteriosa dessa empresa para entender se vale a pena a gente aportar o nosso capital, o capital dos investidores nela, quando a empresa é aprovada, é realmente uma sensação de parabenização para ela, né? Porque, parabéns, a tua empresa foi aprovada no nosso processo de análise de crédito. Isso então, que eu uma senti chancela também. de que a empresa está no caminho certo. Exatamente. Um raio-x positivo, assim, nossa, beleza, tá tudo certo, não tenho doença nenhuma, eu tô saudável, só vou agora crescer. Isso aí. Né? Então, eu acho que é muito nobre realmente o que a SP faz. Né? Eu vejo com esses olhos, né? E cada vez que eu percebo também lá dentro, cada vez que uma empresa faz uma operação, eu vejo todo o time comemorando. Parabenizando, desde quem fez o primeiro contato, né, até quem prosseguiu com toda a documentação, e a empresa fica feliz, a gente fica feliz, e quem fica mais feliz ainda é o investidor, né? Todos. É uma cadeia. É uma cadeia. E é até bacana, né, que muitos empresários, né, eles não se referenciam a gente é cliente da SP Capital. Não, eles são nossos parceiros. Sim. Exatamente, né, por todo esse ciclo aí. E falando sobre isso, né, como a gente fica feliz quando uma operação acontece, a missão da SP Capital, a missão primordial nossa é fomentar empreendedores para o desenvolvimento. A gente realmente acredita isso desde a concepção da empresa. A gente acredita que com as operações que a gente entrega para o mercado, a gente faz com que muitos negócios cresçam, né? Quando um negócio cresce, a gente não está ajudando só o empresário, somente a empresa. A gente está ajudando muitas famílias que dependem daquele negócio. A gente está ajudando o mercado com a geração de empregos, porque quando uma empresa cresce, ela precisa contratar mais. Sim. Contratando mais, ela ajuda a economia. Então, realmente, a gente se sente muito feliz e realizado quando uma operação sai, Carol. Porque a gente sabe que esse dinheiro está sendo investido naquela empresa para que ela consiga ajudar toda a cadeia que depende dela. É uma responsabilidade imensa, né, Henrique? Sem Porque, dúvida. assim, você tem que passar por todo um processo de avaliação criteriosa ali, que eu vejo que a SP faz, e depois opera, entregar o dinheiro na mão, assim, né, para uma empresa, e às vezes são dinheiros, valores altos, né, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, enfim, tem um investidor por trás, né, que é o dono do direito creditório lá, não é? Então, isso. Tem uma responsabilidade muito grande, e isso também faz parte da cultura da empresa, esse sentimento de, conseguimos um bom cliente,
para a nossa carteira, ele vai continuar fidelizado conosco, né? E eu vejo todo mundo comemorando. Isso, então, é um pouco da cultura da empresa. Eu queria que vocês me falassem um pouco da cultura da SP Capital. Uhum. Bom, Carol, eu acho que é muito nessa linha, né? A gente, acho que a cultura, né? A gente tem um ambiente de trabalho tão leve exatamente por entender isso que a gente está fazendo, né? A gente realmente está fomentando essas famílias, né? A gente entende que por trás de toda grande empresa tem funcionários, famílias. Eu até gosto de citar bastante isso nas reuniões que eu faço, né? E eu acho que vem daí essa, digamos, alegria, né? De fazer ali dia após dia, né? O que a gente faz, tá? É isso, a cultura organizacional da SP Capital ela é muito voltada a isso, né? A auxiliar realmente empresas que são o nosso foco. Os cedentes, a satisfação nossa é no crescimento dos cedentes. Então, isso está intrínseco em todos, né? O nosso foco em resultado, por exemplo, que é um dos nossos valores, o resultado ele também é o resultado que a empresa vai ter com a operação. Né? Então, quando a empresa consegue atingir resultados que antes não conseguia, porque conseguiu entender como a ferramenta de antecipação de recebíveis pode ser alavanca para o sucesso dela, para nós é uma satisfação imensa. Sim, é muito legal fazer esse elo, né, de ligação, né? Numa ponta ter a empresa, o cedente, e na outra ponta ter o investidor, né? Então a gente está deixando os dois felizes ali ao mesmo tempo. Isso é muito bacana. E a gente fica feliz também, né, porque todo mundo, né, sai ganhando, né? Nós temos ali também nossas famílias, temos o nosso trabalho. A gente gosta de trabalhar na SP. Eu gosto, vocês gostam? Claro. Muito. Muito. Então, acho que isso também faz parte, né? Outra coisa que eu queria entender um pouquinho mais além, a gente falou bastante da antecipação de recebíveis, né? Mas além da antecipação de recebíveis, quais são as outras soluções que a SP Capital oferece? Hoje a gente pode estar utilizando, depois o Murilo pode complementar, mas a gente pode estar utilizando, por exemplo, um imóvel para gerar um crédito. Tá? A gente chama essa operação de home equity. O que é o home equity? A empresa ela tem um imóvel, esse imóvel ele é avaliado e uma porcentagem da avaliação desse imóvel é liberado de limite. Sim. Esse limite ela pode tomar conforme a sua necessidade, né, e pagar num prazo mais longo, né? O que é o interessante aqui? Muitas vezes a empresa ela tem um imóvel, o imóvel está parado. Né? O imóvel ele não está sendo uma fonte de renda, pelo contrário, muitas vezes é um imóvel que está trazendo custos passivos. Ela pode utilizar esse imóvel, como um guarda-chuva. Né? Esse guarda-chuva ele vai liberar um crédito, esse crédito pode ser aplicado na empresa e na empresa ela consegue girar e ganhar muito mais do que se vendesse o imóvel e ganhasse uma vez por isso. Então a gente tem produtos que a gente utiliza imóveis para liberar crédito, para que com esse crédito a empresa fature mais do que se vender aquele imóvel, por exemplo, e pelo contrário ter um passivo. E esse veículo que o Henrique está comentando, Carol, é interessante, né? Que a gente consegue oferecer até 240 meses. Né? Então, né, a empresa consegue rolar, né, que a gente fala, a dívida, né, por um bom período de tempo, e com esse dinheiro vindo a valor presente, né, ele consegue ter um crescimento muito mais acelerado, né? Nos próximos anos ali vai ter uma dívida de 240 meses. E esse imóvel, a empresa então absorve, a SP Capital absorve e revende? Como que funciona? Esse imóvel serve como uma garantia, ele fica alienado. Um lastro, né? Isso, ele fica alienado. Ele fica alienado. Exatamente, a gente faz uma alienação do imóvel e aí com o valor de avaliação, uma porcentagem é liberado o limite, a hora que a empresa quiser desalienar o imóvel, ela vai, desaliena, a gente consegue fazer essa operação a partir da quitação da dívida. Isso aí é fantástico, principalmente aqui no mercado que a gente está inserido, né, Henrique? Porque além de vocês oferecer a questão da antecipação de recebíveis para as construtoras, que é o que mais tem aqui, e o que a construtora mais tem é imóvel. Exatamente. Na verdade, o que a empresa faz, o que a construtora faz é construir imóveis, né? Então, muitas vezes ela tem, vamos pegar o caso de uma incorporadora, ela tem um imóvel que entrou numa negociação como entrada para um imóvel na planta. Né? Esse imóvel está parado lá na tabela de terceiros. Sim. Por que não utilizar esse imóvel para gerar crédito, para ela construir mais rápido, vender mais rápido e ganhar muito mais dinheiro, né? Então, você, ao invés de ganhar uma vez com a venda do imóvel, você consegue girar muito mais do que se vendesse. Eu acho, sabe o que eu penso, agora falando como um profissional de marketing, né? Que o mercado aqui ainda não acordou para isso. Que eles estão com a faca e o queijo na mão, né? Eles têm o imóvel, eles têm os recebíveis, né? E não estão sabendo trabalhar alavancado, como o Murilo falou. Mas
No meu ponto de vista, Carol, isso é tudo questão de tempo. Como a gente falou no começo da conversa, 2, 3 anos atrás, quase ninguém sabia o que era FDIC. Sim. É tudo muito novo ainda, né? Então, aos poucos, né, as pessoas estão percebendo isso, né? Esse processo aí da facilidade hoje de acessar o crédito e entender que tu consegue várias opções personalizadas, né? Você não precisa ir no teu gerente ali negociar algo mais fechado, né? Hoje a gente está conseguindo oferecer essa flexibilidade. É um processo, né? Não é tão rápido quanto a gente gostaria, mas pô, já está avançando de forma sensacional. Certo. Vamos continuar então o nosso bate-papo aqui. Eu quero entender um pouco mais essa questão aí das construtoras, assim, até para a gente focar aqui na nossa região. E nós voltamos em seguida com Construindo Valor, o podcast da SP Capital. Estamos voltando então com Construindo Valor, o podcast da SP Capital, com Henrique Grisa, líder de novos negócios, e Murilo Meira, também parte do time. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre a SP Capital, quanto é encantador trabalhar com esse mercado, como é a cultura da empresa, como é leve trabalhar lá, como é nobre a nossa função. Né? E eu queria que você falasse, Henrique, como líder até do teu time, o que a pessoa precisa para trabalhar na SP Capital e de que forma que ela pode se candidatar? Fala um pouquinho disso. Legal, Carol. Bom, a gente falou que a empresa está crescendo muito, né, exponencialmente, e obviamente que com o crescimento a gente vai precisar de profissionais juntamente conosco para que a gente consiga crescer e entregar qualidade para os nossos cedentes. Nós queremos pessoas, estamos buscando profissionais que queiram crescer, queiram se desenvolver, que tenham vontade de aprender, né, que realmente tenham sangue no olho, né, queiram se desenvolver tanto profissionalmente quanto no seu pessoal, porque a SP Capital ela busca profissionais que realmente queiram seguir com a mesma força de vontade que a gente já tem ali dentro. Uhum. Então, se você é um profissional que tem ou não experiência no mercado financeiro, quer morar na praia, né, talvez não more aqui em Itapema e Porto Belo, quer ter qualidade de vida e unir a qualidade de vida a uma empresa que busca por resultados e busca crescer cada vez mais, a SP Capital pode ser o seu caminho aqui no litoral. E quais são as formas assim, de trabalhar? Interno, externo? Certo, a gente tem os parceiros estratégicos externos, né, que são os executivos comerciais da SP Capital. Os executivos eles não têm um vínculo empregatício com a SP, mas são parceiros realmente, parceiros que trazem empresas potenciais para se tornarem cedentes. Quando ele traz uma empresa potencial, ela passa pela nossa análise, é aprovada, tem o limite liberado e opera, toda vez que essa empresa operar, o executivo comercial da SP Capital vai receber uma comissão sobre esse deságio, né, sobre essa operação. Então, esse é um caminho. E tem o caminho também de se tornar um colega nosso interno, né, trabalhar conosco internamente dentro da operação da SP Capital. Uhum. Como é o caso do Murilo, que sonhava em morar na praia. Conta aí, Murilo, Paraná. Exato, Carol. Então, né, eu morava em Curitiba. Então, tu imagina, né, capital mais fria aí do nosso país, né? Muita chuva, muito frio. E a qualidade de vida é impressionante, né? É realmente uma mudança de vida, né? Até tu fica mais leve, né? Eu acho que é a palavra, né? Morando, vendo sol principalmente, né? Lá é difícil, né, Henrique? Eu morei em Curitiba também, lá uma boa parte do ano fica nublado. Lá você não vê muito sol, né? E querendo ou não, aqui as pessoas são mais felizes, mais leves, né? Isso anima teu dia a dia, anima teu trabalho, anima tua vida, né? Para ti foi um desafio, né? Assim, sair de Curitiba, um lugar que tem sua estrutura, né? Não vamos dizer que é uma cidade legal, tem sua estrutura, mas não tem a praia, né? Com certeza. Então você veio para a praia, daí você saiu também do mercado tradicional financeiro, daí veio para um mercado completamente diferente, mais arrojado, mais ágil, mais flexível. Exato. Não, a palavra é essa, a palavra é flexível, né? Muitas vezes, da mesma forma que quando as empresas, né, os cedentes que a gente comentou, quando negociam com um banco, é muito mais engessado, trabalhar para uma instituição financeira é exatamente a mesma forma, é muito mais engessado, né? No fundo, tu tem muita mais liberdade para criar, para empreender, né, de certa forma, né? Que é isso, né, que a gente espera, né, de quem realmente, né, tem essa vontade de entrar na SP, né, levar, né, o nome da empresa adiante.
Eu acho que é muito com relação a ter o senso de dono mesmo, sabe? Uhum. Exato. Sentir Cabeça que... de dono. Cabeça de dono. Sentir que realmente a empresa, ela é minha, né? E o resultado da empresa depende de mim. Então, eu preciso fazer o meu melhor, dar o meu melhor, porque as possibilidades e as oportunidades são muitas na SP, né? Da mesma forma que a gente cresce, existem muitas oportunidades. Então, por isso que eu mencionei também que quem quer crescer, eu tenho certeza que a SP Capital pode estar entregando essa possibilidade de crescimento. Falando um pouquinho aqui da nossa região, né? A gente tem aqui inúmeras construtoras, incorporadoras e não sei quantos mil corretores de imóveis. Um corretor de imóveis, ele pode ser um executivo comercial? Recomendar construtoras, por exemplo? Pode ser um executivo comercial, né? A gente faz um contrato pessoa jurídica, né? Esse contrato de parceria, ele tem lá as informações com relação ao comissionamento e tudo mais, e ele pode sim se tornar um executivo comercial da SP Capital. Toda empresa que ele indicar, que é operar, ele vai estar recebendo a sua comissão. Se ele indicar uma empresa, e como a gente tem alguns casos de executivos comerciais da SP Capital, ele indicar uma empresa, essa empresa operar, por exemplo, 5 vezes no mês, durante 1 ano e meio, 2 anos, toda vez que a empresa operar, ele vai receber comissão. Uhum. Então, é uma renda recorrente. A partir do momento que ele criou uma carteira de empresas dentro da SP Capital, ele vai ter essa renda recorrente conforme as operações delas. Isso é muito legal a gente deixar aqui claro, porque a gente tem aqui no Visor Notícias, né, onde a gente está sendo transmitido, uma série de corretores que nos assistem, né? Sim. E os corretores, eles são muito influentes, muito conhecidos, os mais antigos principalmente, e os mais sérios, vamos dizer assim, eles são muito conhecidos na construção civil. Você sabe disso, né? Porque você também já trabalhou na construção civil, né, Sim. Henrique? Então, além de corretores, correspondentes bancários, pessoas que trabalharam em instituição bancária por muito tempo, que têm carteira de cliente, que conhecem empresas grandes, consultores de empresas também. Perfeito. Né? Perfeito, exatamente. Não é necessário, Carol, ter uma experiência prévia. Né? O que tem que se ter para ser um executivo é contatos. Uhum. Né? É realmente isso que você falou, é conhecer empresas que tenham essa necessidade ou que ainda não saibam que tem a necessidade e tenham interesse em conhecer. Sim. Para que a gente possa estar fazendo uma reunião, possa estar apresentando a SP Capital. Então, o corretor que trabalha em Itapema, que tem contatos até fora daqui, em empresas, indústrias, enfim, empresas ligadas ao agronegócio, entre em contato com a SP Capital, vamos conversar um pouquinho, deixa a gente apresentar para você como funciona essa proposta de parceria. Isso é muito legal, assim, até é bom a gente trazer esse conteúdo educativo, né, porque dentro desse nosso ecossistema aqui de Itapema, né, Porto Velho, região, as pessoas talvez não desconheçam esse trabalho, né, Exato. Porque é uma renda paralela, né, o corretor, ele é um profissional liberal, ele não vai deixar de ser um profissional liberal, ele não vai ter vínculo conosco, ele vai apenas nos indicar boas empresas que mereçam esse aporte, esse cuidado, essa consultoria toda que a SP Capital oferece, né, junto com o nosso time. Isso é muito legal. Outra coisa que eu fiquei com vontade de te perguntar como é que está posicionado assim, a SP Capital hoje entre os FDICs do Brasil? E quantos FDICs tem no Brasil hoje? Você tem noção? Hoje, na mesma linha nossa, que são multicedentes, multissacados, são aproximadamente 400, 500 fundos. Hoje a gente está, vamos dizer que na série A dos FDICs do país que estão nessa mesma linha da SP Capital. Então, estamos entre os 30% maiores. Uhum. Mas a gente tem uma visão, é uma visão ousada, mas que a gente busca dia após dia, que é se tornar o melhor, maior e mais rentável FDIC do país. Então, atendendo muito bem o cedente, o sacado e o nosso investidor. E olha aí, né, com sede na Faria Lima, com sede em Itapema, daqui a pouco com sede, sei lá, em qualquer outra capital aí do país, né? É a intenção, né? A gente está agora até o final do ano se mudando para a nova sede, né? Já está em obras. Inclusive quem mora em Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú vai nos ver na BR. É um prédio que ele está sendo pensado justamente para poder atender da melhor maneira possível os investidores, os cedentes, né? Os nossos clientes. E fica o convite também, quem quiser tomar um café conosco, que mora aqui na região, queira trocar uma ideia com a gente, queira conversar e conhecer um pouco mais sobre o mercado de capitais, entre em contato com a SP Capital. Nosso Instagram é o @spcapitalfdic. Eu acredito que ao final do vídeo também vai ter o nosso telefone, vai ter o nosso número. Sim. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer recebê-los. A gente coloca aqui embaixo dos caracteres
Legal. Vai procurar o Henrique dos novos negócios. Perfeito. E o Murilo. Pessoal, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por terem vindo. Trabalhamos ali juntos todos os dias, né? Não conseguimos conversar, às vezes, de tanta operação, de tanta coisa acontecendo, né? O dia é corrido, o dia passa corrido, mas para mim é um privilégio ter vocês como colegas, com toda a bagagem, com todo o conhecimento que vocês têm. E muito obrigada por terem aceitado o convite, por participar. O Henrique, ele vai voltar, porque o Henrique, ele é o rosto da SP Capital, né? E estou muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigado, Carol. Agradeço pelo convite. Fico muito feliz também com a evolução do nosso podcast, Construindo Valor. Sei que tem muita coisa boa vindo por aí também, né? Nos nossos próximos episódios. Então, te agradeço muito. Agradeço ao Murilo também por ter dividido aqui o microfone comigo. Prazer. Eu que agradeço. Eu que agradeço por toda a recepção, né? Não só falando aqui de podcast, mas na empresa, né, que vocês fizeram comigo ali, tudo foi sensacional. Um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. E como o Henrique falou, né? A intenção é a gente trazer todos os outros setores, né? Para contar um pouquinho mais ali no detalhe como que funciona, né? E fica o convite, né? Para passarem ali tomar um café conosco. Sim. E só complementando aí nossa despedida, o Henrique foi meu parceiro desde o início, quando a gente começou a projetar o podcast, não tinha nome, não tinha nada, e a gente fez um ensaio lá dentro da sede e foi um desastre, né, Henrique? Mas é só o teste. Para hoje a gente está aqui nessa estrutura, né, Carol? E hoje a gente está aqui evoluindo, né? Começando aos pouquinhos, elucidando, trazendo para o mercado, né, quem somos, o que fazemos, nossas soluções, desmistificando, né, para que as pessoas percam o medo de trabalhar alavancado, trabalhar com dinheiro no bolso, com caixa, né, e aprendendo a crescer e a prosperar, que eu acho que isso é muito, muito válido. Muito obrigada, gente, foi um prazer ter vocês, tá? Fica aí um convite. Obrigado, Carol. Próximos. Obrigado, Carol. Tá. Pessoal, estamos finalizando então, Construindo Valor, podcast da SP Capital, e até o próximo episódio. Muito obrigada.